gente! Pois é, tá tudo diferente hoje, né? O nosso programa Coração Restaurado não está no estúdio, porque nossa produção, a direção do nosso programa, achou que seria uma ideia bem bacana a gente gravar esse programa, o último do ano de 2022, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça. No começo eu fiquei pensando assim, gente, mas esse negócio não pode dar certo, né? Por quê? Olha, o santuário fica na beira da estrada, da rodovia, os carros ficam passando para cima, para baixo, uma barulheira danada. Depois o santuário é tão humilde, tão simples, tão pobre. O que é que vai ter de mais nisso? O que é que a gente vai mostrar? Isso eu pensei, mas eu não falei para eles, né? Para eles eu falei dos carros, porque era óbvio, né? Que eu acho que atrapalha um pouco. Vocês, por favor, já desculpa, tá? Mas é assim mesmo, não tem o que fazer. A gente não pode fechar a rodovia, né? Mas eu fiquei pensando comigo, vai dar certo? Mas aí, pensando melhor, eu acho que é uma grande oportunidade. O Coração Restaurado, ele foi se transformando ao longo destes 2 anos. Nós já estamos indo para o 3º ano. Ao longo desses 2 anos, ele foi se transformando numa família muito especial. Eu até diria numa família unida, numa família que convive, numa família que partilha e compartilha seus problemas, suas dificuldades, seus temores, suas alegrias. E o fato de eu estar aqui no Santuário de Santa Cabeça também fez com que, de algum modo, esse santuário também se transformasse num santuário irmão do Santuário Nacional, para que pudesse também fazer parte da vida das pessoas. Porque é para cá que eu trago as orações que as pessoas pedem. Porque, veja, eu saio de casa, eu moro em Lorena, não moro aqui, né? Eu moro em Lorena. Eu saio de casa de tardinha na sexta, vou, faço o programa, eu volto para Lorena, eu durmo de Lorena, e aqui eu venho e passo o sábado e o domingo aqui. Então, para mim é muito tranquilo trazer essas orações para cá e rezar por as pessoas aqui. Então, a gente foi criando essa conexão. Então, acho que vai ser legal, vai ser bom. Então, olha, meu irmão e minha irmã, o programa de hoje vai ser feito aqui. Não vai ser feito só por mim. Nós vamos ter mais 2 convidados, vamos ter um psicólogo, vamos ter uma socióloga, que já estão até ali escondidinho atrás. 2 tão novinhos, gente. Vai ser uma maravilha, tenho certeza, né? E a gente vai conversar sobre o ano. Vamos conversar sobre perspectiva do que vem pela frente. Vamos conversar sobre um bocado de coisas. Mas hoje, nesse primeiro bloco, eu quero começar a você apresentando um pouquinho essa minha casa, onde eu vivo, né? Como eu disse para vocês, esse é o menor santuário do mundo. Esse santuário só cabe 80 pessoas dentro da igreja do santuário. É também um dos santuários, assim que eu conheço, mais humildes e pobres, porque ele é como é. Quando eu vim para cá, as pessoas até achavam que eu fosse fazer grandes modificações e etc. Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que isto era como o presépio de Belém. Se a gente modificasse, a gente destruiria a identidade. Ninguém colocaria azulejos no presépio de Belém se encontrasse o presépio original, não é? Ninguém iria modificar aquela cena. Então, aqui também é assim. Essa igreja, em breve, vai completar 200 anos. A devoção, a igreja mesmo, 100 anos, né? E ela é como é, do jeito que é. Aqui no santuário, por conta da pandemia,
eu tive que fazer tendas aqui fora. Vocês depois vão ver, vão conhecer um pouco. Por quê? Porque não cabia aqui dentro. Pela lei, na época da pandemia, eu só podia deixar 12 pessoas aqui dentro. Aí não tinha como, né? Então, eu fui fazendo devagarinho tendas. Primeiro fiz uma, depois outra, depois outra. Hoje o pátio inteiro já está quase recoberto de tendas. Uma outra coisa que a gente fez com as tendas foi criar um jardim de flores, né? As flores são tão lindas e a gente não achava que as flores fossem gostar tanto daqui. Elas estão aí há mais de um ano, as mesmas flores. E elas continuam floridas. Todo mundo diz, não, olha, esse tipo de flor se eu planto aqui, depois daqui a 2, 3 meses, aí elas morrem, aí tem que plantar de novo e etc. Tá bom, não tem problema. A gente faz. Está aí há mais de um ano. E elas continuam lindas e produzindo flores. Depois, uma outra coisa que a gente criou aqui tem uma história com uma mina de água, muito interessante. E há muitas graças alcançadas a partir da utilização dessa água. E essa mina, ela era dentro de um buraco aqui assim, com um acesso muito difícil para as pessoas. E aí, quando eu cheguei aqui no segundo ano, eu comecei a fazer o ambiente que vocês podem conhecer, que é um ambiente mais agradável, mais tranquilo para as pessoas pegarem esta água. Mas o filetinho de água que desce é o filetinho que desce direto da mina. Não é nem muito nem pouco, é só aquilo. E o tempo todo, desde o dia que eu cheguei aqui e décadas antes, já era assim. Essa mina nem aumenta e nem diminui. É sempre a mesma quantidade de água que desce, esse filetinho de água. O nosso santuário, gente, é isso, né? Ele não é um grande santuário, mas ele é um santuário de grandes graças e de grandes bênçãos. Eu estou aqui já há 8 anos e eu posso dizer assim, o tempo mais feliz da minha vida, com certeza. Estar aqui, para mim, nunca foi trabalho, desde o dia que eu cheguei aqui. Para mim, estar aqui é graça sobre graça para a minha vida. Para a minha vida, né? Falta quantos minutos? 5 minutos, então eu vou contar. Quando eu digo que é graça sobre graça, é assim, quando eu cheguei aqui, eu sempre tive cálculos renais, mas eu desenvolvi um cálculo renal, uma pedra, muito grande e densa. E essa pedra se deslocou do rim e se alojou no ureter. Eu precisei utilizar um dupla J durante 6 meses, depois mais 6 meses. Tentei fazer litotripsia 6 vezes para ver se a pedra quebrava. Nada. E aí, depois de 1 ano de uso do catéter, não podia usar mais, né? E o médico disse assim, olha, padre, tem que fazer cirurgia. Tem que abrir o canal do ureter, retirar, e aí a gente vai ver como é que vai fazer, né? Se não tem como costurar, vai ter que tirar de outro lugar e etc. E ele disse, olha, não é 100% certo que o senhor não precise usar aquela bolsa colostômica. Pode ser que precise. E aí eu pensei assim, nossa, como é que vai ser isso? E eu tinha sido nomeado para cá, tinha um mês e meio, mais ou menos. Então eu cheguei ali, na hora da missa, a missa eu celebrava aqui dentro ainda, na hora da missa, depois da oração pós-comunhão, eu faço a oração de Santa Cabeça. E no momento da oração de Santa Cabeça eu disse assim, olha, Nossa Senhora, é o seguinte,
eu não vou fazer a cirurgia. Então, se a senhora achar que pode fazer alguma coisa, a senhora faça. Também, se eu tiver que morrer, não tem problema. Se não puder ser muito sofrido demais, eu agradeço. Mas eu não vou fazer, né? E isso foi no domingo. Na segunda-feira eu viajei para o Rio, né? Fui gravar umas coisas lá no Projac. E aí depois, quando eu voltei, na terça-feira, cheguei umas 5 horas da tarde, mais ou menos, fui tomar banho. E saiu na urina uma pedra assim, ó, muito grande. Ela quicou no chão, literalmente. Plim, plim, plim. Era uma pedra preta, enorme, meia quadrada. É uma pena que depois eu levei essa pedra para o médico e ficou por lá. Mas não tinha como sair aquela pedra, sob nenhuma hipótese. Não tinha como. Tanto é que o médico que eu levei, que era o meu médico, ele no começo ficou chateado porque ele achou que eu tivesse feito a cirurgia com outro médico. Disse, não, não foi. Disse, padre, como o senhor me explica que isso aqui sai no ureter de uma pessoa? Não tem como, isso é impossível, padre. Eu disse assim, mas foi o que aconteceu. E outra coisa, eu não senti nenhuma dor. Não saiu uma única gota de sangue. Porque como eu já tinha expelido outras pedras pequenininhas, elas doíam muito e depois ficava sangrando. Nada, nada, absolutamente nada. Então, quando eu digo que esse lugar, para mim, é um lugar de paz, é um lugar de graça e é um lugar de bênção, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa teórica, é algo prático, é algo existencial, que mexeu com a minha vida 8 anos atrás e que definiu o meu estar aqui, não apenas como padre, como reitor, mas como peregrino, como devoto, como pessoa agraciada, como aquele a quem eu terei eternamente gratidão. Então, bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso coração restaurado, aqui no Santuário de Santa Cabeça, do nosso jeitinho, da nossa simplicidade, da nossa maneira de ser, do nosso jeito de ser. Porque é daqui onde eu vivo a minha experiência de sábados e domingos inteiros e alguns dias da semana, quando precisa também, é daqui que a minha vida pastoral acontece. E é hoje, aqui com você, que eu tenho a alegria e a honra de compartilhar com você essa experiência, esse pouquinho de experiência. No final de semana vem muita gente para cá. 2.000, 3.000 pessoas passam por aqui. Durante a semana, uma ou outra pessoa aparece. Mas todo mundo que vem aqui, ninguém vem aqui fazer turismo. Elas dizem isso. Elas vêm aqui por devoção. Curiosamente, nessa devoção, quase que 90% das pessoas que vêm aqui, elas vêm agradecer, elas não vêm pedir. Porque como o santuário não é quase conhecido, primeiro as pessoas ficam sabendo. E aí buscam uma graça sem vir aqui. Depois elas vêm aqui agradecer. Então hoje, eu já no começo desse nosso programa, quero pedir a Deus e Nosso Senhor uma graça especial para você. No final desse programa, nós vamos fazer um momento oracional. Mas desde já, vá apresentando a Deus Nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora de Santa Cabeça, aquelas graças que você precisa. Aquelas graças que você, hoje, diante de Deus, diz, puxa, estou precisando tanto, tanto, tanto. E quem sabe, esse programa especial não seja o programa que você estava esperando o ano todo, para que você pudesse alcançar
a sua graça. Espero que seja assim. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Aí o segundo bloco, eu já vou ter 2 convidados aqui mesmo. A gente vai conversar aqui, com quem a gente vai poder conversar. Não é entrevista, não é nada, é uma conversa sobre o ano que está chegando. Tá bom? Fica com Deus. Até já. Só 3 minutinhos, viu? Gente, estamos de volta aqui com o nosso programa Coração Restaurado, totalmente diferente, né? Nesse último programa do ano 2022, estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça e pela primeira vez no nosso programa aqui, nós vamos ter convidados ao vivo, né? Temos aqui a Renata Medeiros, temos o Francisco Medeiros, mas eles não são nem irmãos, nem casados, nem parentes, nem nada, né? Na verdade, nem do mesmo estado. Nem do mesmo estado. A gente se conheceu hoje, na verdade. A Renata é socióloga, né? E o Francisco é psicólogo. E nós trouxemos estas 2 criaturas aqui não para serem entrevistadas, de forma nenhuma. Nós trouxemos aqui o Francisco e a Renata para a gente conversar. E eu quero começar justamente dizendo assim, da dificuldade que é no programa Coração Restaurado, a gente entender e compreender a vida humana sofrida, né? Do ponto de vista psicológico, há tantas dores, há tantas perdas, né? Do ponto de vista sociológico, há tantas interferências do meio, da sociedade e etc. Mas vamos começar conversando. E aí, as perspectivas disso tudo? A gente tem, a gente não tem? Depois de amanhã já é 23, e aí? Onde que a gente vai, né? Como é que vocês se percebem, né? Ou como é que nós percebemos isso? Olha, a gente veio de um 2022 ainda bastante complicado. Foram 2 anos sofrendo com a pandemia, então muitas pessoas estão ainda processando o sentimento de luto, o que não é nada fácil. Mas além do luto veio o isolamento, além do isolamento veio a situação de incerteza, de ansiedade. A gente pode ampliar isso para o espectro econômico, político, né? A gente vem de uma sociedade polarizada, não é um caso específico do Brasil, né? A gente pode falar isso num âmbito global, né? É uma realidade global que se repete, né, em diferentes países. A gente vem de uma realidade de guerra. A gente pega a questão da Ucrânia, da Rússia, e a guerra ela é sempre uma tragédia provocada pelo homem, né? Não tem como, é sempre uma... O Covid, ele vai ser a primeira grande pandemia global, né? Vai atingir a todos os continentes, até na Antártida chegou o Covid, né? Até na estação de estudo na Antártida chegou o Covid. Então nós temos essa questão, né, da pandemia, mas a pandemia, vamos dizer assim, ela não necessariamente vem do homem. Agora a guerra, ela é deliberadamente definida pelo homem, pela ação humana. E ela tem um impacto desde o preço da gasolina, desde o preço dos grãos, desde o preço da alimentação. Então isso está tendo um impacto na vida das famílias. E o impacto econômico, ele gera essa sensação de desalento, além do desemprego, né, da quantidade de micro e pequenas empresas que foram fechadas. Então a gente está vindo de uma realidade assim, muito difícil, e está muito difícil ainda a gente conseguir se reerguer dessa realidade. Uma coisa que me preocupa muito é a gente viveu um isolamento muito profundo e fomos obrigados, por conta desse isolamento, de nos relacionarmos com as pessoas, querendo ou não, mesmo que essa relação tenha sido um num canto, outro no outro, mas é relação. Uhum. E agora, de repente, com essa dicotomia política, parece que ficou tão ruim, mas tão ruim, a convivência humana com tudo isso, que eu acho que a maior perspectiva que eu tenho
no nível da esperança para 2023, é que isso mude. Exatamente. Seria uma ideia de união da nação, união das nações e dos povos, até pensar um mundo sem fronteira já pensar no ser humano, enxergar o ser humano. Eu estou sentindo uma dificuldade muito grande dos indivíduos de entender que pessoas diferentes, de trajetórias diferentes e de pensamentos diferentes são irmãos da mesma forma. A internet ela dá essa impressão que a gente está unido, né? Mas na verdade não, ela está afastando ainda mais. A gente tem com um clique acesso a uma pessoa lá do Japão, mas na verdade eu não compreendo como você falou, eu não entendo o sofrimento dessa pessoa, não me coloco no lugar dela, né? Eu finjo que eu estou entendendo essa pessoa. Nossa, Francisco, sabe uma coisa que me ocorre agora? Eu nunca tinha pensado nisso. Me ocorre agora. A internet, ela é uma coisa que provoca proximidade. Integração. Sim. Mas a internet, ela é usada hoje para os que são próximos se dividirem. É a construção de bolhas ideológicas. E para os que são distantes se odiarem gratuitamente. Olha que coisa horrível a gente poder perceber que uma coisa maravilhosa como a internet, que poderia, de fato, e junta, em alguns casos juntam, né? Mas eu não sei se em 2023 a gente vai conseguir amar mais por causa da internet, ou se a gente vai odiar mais por causa dela. A gente pega a questão dos algoritmos. O que o algoritmo acaba fazendo, né? Ele acaba direcionando as pessoas para afinidades ideológicas, porque a forma de monetizar a internet é fazer com que a pessoa fique conectada cada vez por mais tempo. E a forma de fazer isso é através de mostrar para ela as áreas de interesse que ela tem e as pessoas que pensam como ela. Esse é o lance, esse é o objetivo dos donos das grandes redes, os acionistas das grandes mídias sociais, de modo geral. O objetivo deles é esse, é monetizar. E com isso, ele vai o tempo todo criando o quê? Bolhas ideológicas. E essas bolhas ideológicas vão fazendo com que as pessoas criem uma ilusão de nós contra eles, de bem contra o mal. Quando, na verdade, a internet já foi tão importante para unir doadores de órgãos em diferentes locais, encontrar parentes, ajudar em manifestações legítimas, até mesmo para a continuidade da igreja durante o período da pandemia, ela foi muito importante, mas ao mesmo tempo a internet ela cria essas divisões e cria no indivíduo aquele sentimento de rebanho e aquele sentimento de que todo mundo que ele conhece ou a maioria das pessoas pensa como ele, acredita na mesma coisa que ele. Ô Francisco, isso provoca dor, né? Sim. Interna, porque eu fico pensando assim, como lidar dentro de uma casa agora com uma situação que não era boa, tinha medo, tinha uma série de coisas, e agora essas pessoas estão se degladiando dentro delas e dentro de casa. Qual é a perspectiva que a gente tem de tratar dessas dores, né? Olha, eu vou ser bem pé no chão, porque eu gosto de ser pé no chão, em todos os meus exemplos. Eu fiz isso no Natal agora. Que é o quê? Eu senti a necessidade dessa união, porque na minha família tem divisões políticas, divisões de vários tipos, né? Opiniões. Eu falei assim, vamos restaurar coisas que antigamente eram comuns. A gente jogou bingo, a gente fez amigo oculto, tinha uns 5 anos que a gente não fazia amigo oculto. A gente fez brincadeira, e esse Natal eu tirei uma foto. A minha esposa está ali, pode comprovar. Eu tirei uma foto só, sendo que nos outros era foto de todo mundo reunido, mas não tinha a união de verdade. Então, eu tenho pensado nisso, restaurar, sabe, aquilo que é o mais comum, o mais básico. Eu acho que é essa via de esperança que você está falando. É talvez sair da perspectiva que a gente sempre teve da novidade, do novo, do status, da foto no Instagram e voltar ao que era. Ao tradicional, a vida cotidiana. Um bingo. O bingo foi sensacional. Um bingo, algo tão comum, algo tão passageiro ali. Ninguém dá tanta importância para um bingo, mas foi tão unitivo.
E assim, ninguém com celular, todo mundo ali, quero ganhar o bingo, e a gente rindo junto. Você vê, um bingo simples, que não envolve internet, foi esse processo. É porque eu acho que as pessoas, de repente, deixaram de pensar em si mesmos ou nas suas bolhas, né? E começaram a pensar no coletivo, que estava gostoso, que estava agradável. Exato. E eu acho que essa mesma falta é o coletivo, a vivência enquanto comunidade que se perdeu ao longo do tempo. A pandemia, ela favoreceu isso, com esse isolamento todo que a gente vivenciou, porque criaram-se essas bolhas, mas não aquele senso de comunidade, aquele senso de pertença que eu preciso ter dentro de uma família, dentro do meu bairro, com os meus vizinhos, com a minha congregação, sabe? Você tem que estar próximo. Eu acho que a gente não estava, preparado para a pandemia, não humanamente falando. Não estava. Aí, de repente, do nada, assim, 24 horas, mudou a nossa vida tudo. De cabeça para baixo. Sim. Mudou tudo. Sim. Aí a minha pergunta é, eu não estou entrevistando, mas é pergunta para a gente pensar. Tá bom. E agora a gente está pronto para viver fora da pandemia? Olha, eu vou te dar um exemplo assim, eu trabalho com criança e adolescente há bastante tempo, são 12 anos, agora 13, vou fazer 13 anos de docência, né? E o que eu sinto trabalhando com eles é que eles voltaram com dificuldade de se comunicar, uma dificuldade muito grande, sabe? Uma agressividade muito grande na voz, sabe? Eles se tratam com uma agressividade muito maior do que eu via antes da pandemia. Eles não estão sabendo viver em comunidade novamente, sabe? Eu sinto essa dificuldade. E eu estou vendo assim muitos casos, um aumento assim significativo de depressão e ansiedade. Mas demais, assim, demais. O Brasil, saiu uma matéria semana passada de que o Brasil está em primeiro lugar em índice de depressão no mundo. Isso se reflete no consultório? Total. Todos os eventos que ela falou no início, as pessoas trazem. Nossa, a guerra na Ucrânia, eu fiquei pensando nisso, eu sonhei com isso. O Covid, parece que eu não sei mais cumprimentar as pessoas. Eu também senti. Eu não sabia cumprimentar mais as pessoas. Eu aperto a mão, faço assim. Então dá um impacto na gente. Só que eu tenho falado que ser humano, penso muito que ser humano não se pode pensar em estar pronto. Não existe estar pronto. A gente nunca está pronto para nada, a gente não está pronto para o luto. Somos caminhantes. Para perda. Não. Somos caminhantes. Agora, como caminhar de uma forma benéfica? Eu acho que essa é a questão. Que nós estamos promovendo uma das questões aqui, a reflexão. A reflexão ela é importante para o caminhar. Até ressignificar essa caminhada. Exatamente. Então, assim, ter esses pontos de apoio, como esse programa aqui está promovendo, é um dos caminhos benéficos. Mas eu acho que na perspectiva de 2023, a coisa mais importante vai ser a gente aprender a ouvir. Porque eu acho que a gente... Não é só escutar, é ouvir. A gente esqueceu como é que faz. Sim. A gente emite opinião demais, né? Às vezes, penso assim, o diálogo é fundamental em todas as questões. O diálogo é fundamental. Só que o diálogo só existe no momento em que, quando eu paro de falar, eu zero para ouvir o outro no que ele tem a dizer. E o que é que eu tenho percebido muitas vezes? Que quando eu paro de falar para o outro falar, eu não paro para ouvir. Eu parei de falar, mas eu não parei para ouvir. Então, o que é que eu fico processando dentro de mim? O julgamento e a análise do que o outro está falando. Ou minha próxima fala. Ou seja, é mais um exercício de retórica do que uma conexão estabelecida. E eu acho que isso, dentro do programa Coração Restaurado, foi uma coisa que, durante esses 2 últimos anos, foi recorrente. A necessidade que as pessoas tinham de falar e de alguém que pudesse ouvir. Né? Porque no programa não era tanto o que eu falava. Né? Embora eu apresente o programa sozinho, eu tinha que falar. Mas quando eu ouvia a pessoa,
quando ela telefonava ou quando eu lia a tela do que ela tinha mandado por escrito. A primeira coisa que para mim era muito difícil era de eu me colocar no lugar daquela pessoa. Por quê? Porque alguns telefonemas, especialmente, foram telefonemas extremamente dolorosos, profundamente cheios de dor e, assim, onde a pessoa, ela não via perspectiva, né? E quando você vai se conectar com essa pessoa, você sofre. Não tem jeito de não sofrer. Porque ou você se coloca numa posição fria, em que você está ali, sei lá, para dar conselhos, ou você se envolve com a pessoa, sofre com ela, e durante esse processo de sofrimento, você tem que encontrar uma luz qualquer. Alguma coisa que ajude a pessoa a viver, experienciar aquilo, ou a sair daquilo, ou às vezes dizer, como muitas vezes eu tive que dizer, olha, eu sinto muito. A única coisa que eu posso lhe dizer é, eu estou aqui, perto de você. Eu atendi um caso lá, o pessoal da produção se lembra bem, a pessoa perdeu 5 pessoas muito queridas, pai, mãe, esposo e filhos, no espaço de 6 meses. É praticamente uma morte por mês. E essa pessoa estava ali dizendo, como eu vou me manter em pé? Né? Então, penso que o ouvir nessa hora é tão importante quanto o falar. Então, eu acho que nessa perspectiva que vai vir aí para 2023, pode ser uma coisa importante, né? Com certeza, é tão simples, né? Tem uma experiência do Viktor Frankl, você conhece o Viktor Frankl, né? O criador da logoterapia, que ele estava saindo de um simpósio, um congresso que ele estava dando, e uma moça, se eu não me engano é holandesa, inclusive, ela veio falando várias coisas, se abrindo, ele viu que ela estava em sofrimento e ele foi escutando, só que ele não entendia nada. Ele foi assim, tentando prestar atenção, sentou com ela, olhou nos olhos, e aí no final ela agradeceu, ela falou, ai, obrigado, deu um abraço. Aí ele escreve isso, né? Eu não entendi nada que ela falou, mas eu estava inteiro ali. E isso é transformador. É o estar inteiro para o outro, né? Estar ali para o outro. Não tentar se distanciar das coisas, mas a gente acaba literalmente tendo que se envolver. A empatia é isso, né? Mas às vezes o outro tirador é do muito outro. chato. É verdade, vamos e convenhamos. Mas o chato tem também gente merece muito empatia. chata, tem gente quase que insuportável. Aí Mas isso... é o grande desafio, como é que a gente se envolve? Mas ele também merece empatia. Não, Às merece, vezes claro até que esse merece. comportamento tem algum significado, né, interno, de alguma vivência que esse indivíduo passou. Eu sempre tento pensar dessa maneira. Tipo, qual foi a vivência, qual é o contexto, como esse indivíduo percebe o mundo, né? Eu gosto muito de fenomenologia. Eu sou fenomenólogo. Então, aí você sempre meu fica pai. imaginar, né, como que esse fenômeno se apresenta para esse indivíduo. Isso, então, qual é a exatamente. leitura que ele vai fazer Tem um daquela realidade? significado, né, um significado pra próprio, pessoa. que talvez não seja o meu significado, mas é um significado para aquele indivíduo. Isso. Mas pra gente que é, digamos, profissional, maravilha, beleza. E pro camarada que está dentro de casa de noite com aquele lá, até você entrar nesse processo de descoberta, e às vezes a pessoa não tem condições, ela não tem condições de perceber esse fenômeno, o que é que causou a chatice. Porque tem gente que é chata, parece que ela já nasce chata, entendeu? Ou seja, só que ela mora comigo. Sim. Eu não escolhi morar com ela. Ela mora ou porque é minha irmã, ou porque é meu cunhado que foi morar em casa, ou porque é meu avô, minha avó, ou porque é minha mãe, meu pai, meu filho, seja quem for. Sim, sim. Eu não fiz opção por isso. Por essa pessoa. Mas eu tenho que estar ali. Família principalmente, né? Você faz opção pela família. E aí, como é que faz? Eu acredito que o primeiro ponto é se importar. Calma aí, eu me importo com essa pessoa, eu não quero fazer algo contra essa pessoa aqui, não quero bater nem nada.
Então, calma aí, deixa eu... Então, assim, você se importar, você promove uma experiência. Por exemplo, que eu citei do Natal, promove uma experiência. Sim. A experiência... Foi legal. Eu entendeu? vou copiar, na boa. Copia, todo mundo aí de casa. Não, eu vou copiar pro ano novo. Legal. A gente vai fazendo ano novo de novo, porque a gente gostou, né? A minha família se dá muito bem, então fica difícil. Assim, a gente passa sempre muito bem. Então a gente não teve nenhuma desavença. Então, promover uma experiência. A pessoa, geralmente a chata, entre aspas, é algo repetitivo. Se eu promovo uma experiência diferente, mas o que eu falo? A pessoa tem que se importar para isso. Ela vai ter que fazer um esforço, ela vai ter que, de repente... na verdade, conviver é um esforço. Conviver é um esforço. Viver com o outro é um esforço. Exatamente. Não vem pronto. Promove algo diferente ali para a pessoa se abrir de um modo diferente, experienciar uma outra coisa. Vem aqui... Enxergar o mundo de uma forma diferente, Sim. Talvez, né? Vai a algum lugar diferente, ver um filme diferente. Convida alguém para jantar diferente, que tem uma visão diferente para conversar. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui não envolve celular, mas é viciante o celular. Ele foi feito, como você falou. Porque ele foi feito para monetizar, para dar lucro para empresas multibilionárias aí, e o objetivo dele é monetizar. É que a gente tenha mais ele em mãos. Quanto mais tempo eu tenho um indivíduo logado, mais dinheiro esses grandes acionistas estão recebendo de anúncio. Sim. A verdade é essa. Vocês usam, aí é uma curiosidade, né? Vocês usam muito celular, não usam? Eu uso para trabalho. Eu tenho que usar. Vocês cansam? Sim. Assim, quando eu digo canseira mesmo, de chegar a hora e dizer assim, eu não quero mais? Sim, muitas vezes dá vontade, principalmente nas férias. Ou dá vontade de silenciar tudo e falar, eu preciso de um momento de Eu estou fazendo a experiência de não fazer nada. Depois de 60 anos. Ai, é tão bom, né? Então eu estou fazendo a experiência de dizer assim, não, hoje eu não tenho nada para fazer até às 3 horas da tarde. Por exemplo, hoje, nós estamos gravando isso aqui, na segunda-feira, dia 26. Sim. Hoje era o meu dia de não fazer nada. Sim. Mas aí aquela criatura ali vem, marca para a gente gravar. Aí é gostoso. Sim. Mas essa experiência de não fazer nada, muitas vezes, me coloca num momento de eu aproveitar para ver celular, para ver vídeos, que eu acho interessante. Só que isso está me cansando, mas está me cansando muito. Me cansando a ponto de eu chegar e dizer assim, eu não quero mais. Sim. Eu não quero ver mais. Está gostoso ver, porque tem vídeos muito interessantes. Tem coisas espetaculares. Mas eu disse assim, eu não quero mais, porque eu estou cansado disso aqui. Aí eu largo o celular para lá, vou na cozinha fazer um bolo, fazer um suco. Colocar a mão em outra coisa, né? Ler um livro. Isso. Ter contato com a literatura, de fato. Essa palavra é muito... desculpa. Não, eu acho que assim, a gente está vivendo numa sociedade que cobra demais a produtividade. Você tem que, mesmo quando você não está trabalhando, mesmo quando você está no seu tempo de lazer ou no seu tempo livre, existe uma cobrança muito forte em torno da ideia de você tem que ser produtivo. Então, o tempo que você tem para você, que você fala, não, eu vou deixar esse tempo ocioso, ou eu vou deixar o celular de lado, ele gera culpa. E eu não devia me sentir culpada por tirar um tempo para mim, mas eu me sinto culpada, eu me sinto eu já me senti muito. Nossa Senhora. Essa culpa do eu não estou sendo produtiva nesse momento. E os 3 primeiros dias de férias meus eram um caos. Exatamente. Porque eu achava que eu não tinha o direito de ficar sem fazer nada. Então, o que é que eu fazia? Eu ia dormir, porque pelo menos dormir, me sentia culpado. E o celular, ele contribui muito com isso, com o aumento do índice de ansiedade. Porque você fala, olha, eu não vou usar o celular, daí você deixa ele longe, daí ele começa a vibrar. E aí ele vibra. Ele dá um toque, e começa a mandar notificação. Luzinha. Aí acende uma luzinha. Mesmo que você tire o vibrar, ele vai acender uma luzinha, ele vai dar um toque, ele vai fazer alguma coisa para te chamar a atenção. Pra te chamar. E aí você fala, não, eu não vou ver, eu vou ser mais forte do que isso, eu vou resistir. Só que aí o negócio começa e você vai não, eu deixo em outro lugar. Eu vou pra rede, deixo lá no quarto, não quero nem saber. Desliga. Um amigo meu, ele me falou, né, acabou de entrar de férias, ele trabalha pra caramba, ele trabalha muito. Aí ele falou assim, Francisco, eu tô muito improdutivo. Então... Cara, eu não tô conseguindo fazer nada. Aí eu falei, Gabriel, o nome dele. Gabriel, é pra você ser improdutivo.
Seja improdutivo. É porque é produtivo. Você tá de férias, cara. Mas é produtivo ser improdutivo. Sim. Porque é aí que você vai construir os seus projetos, é aí que você vai pensar nas suas metas, é aí que você vai se reorganizar. É o momento para isso. É nesse momento. Então, o ócio criativo. vamos deixar de ser produtivos agora por 3 minutos. Vamos para o nosso intervalo. Certo. Não é? As coisas aqui caminham rápido, graças a Deus. E você que está aí na sua casa, pensa um pouquinho. Você tem escutado as pessoas que vivem com você, do lugar delas? Você tem lidado bem com o seu celular? Você tem gostado de não fazer coisa alguma? Né? Como é que você está experienciando isso? É 3 minutinhos só de intervalo, mas enquanto isso, pensa, por favor. A gente volta já já. Então, estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Hoje, estamos gravando, não está ao vivo. A gente está gravando como se fosse ao vivo, né? Aqui no Santuário de Santa Cabeça, esse lugar onde chegam muitas questões relacionadas à cabeça, relacionadas a problemas emocionais, mentais e etc. E também esse lugar onde muitas graças são alcançadas. E vocês dois me falaram que vocês vêm aqui. Esse veio muito, eu nem recordava mais dele. Mudou o cabelo e etc. A barba, né? Mas vocês vinham Eu sempre frequento aqui desde criança. Eu sempre vim aqui, primeiro com as minhas avós. Você está morando em Taubaté? Minha mãe. Eu moro em Taubaté, sempre morei. Na verdade, tirando o tempo que eu fiz faculdade, que eu morei em Araraquara, eu moro em Taubaté. E assim, a minha família sempre veio aqui, eu sempre estive aqui com a minha mãe, com as minhas avós. É meio tradicional pra gente, a gente vem pelo menos uma vez por mês pra rezar, pra pedir. E agora está aqui fazendo um programa de televisão. Sim. Que coisa. E tu, Francisco? Eu moro em Guaratinguetá. E aí eu sempre trazia as senhorinhas lá que eu fazia o estágio para fazer um lanche aqui. Trabalhei com pessoas em situação de rua, pessoas de dependência química, que você sempre estava engajado, né? Sim. Então sempre estava aqui, sempre venho e estou por perto. Que coisa. Esse é o nosso último bloco juntos, porque o terceiro bloco a gente vai fazer um momentinho oracional para as pessoas que estão em casa. Então vamos aproveitar, porque 10 minutos passa assim. Nossa, e como passa? Me diga uma coisa, gente. O que é que a gente pode fazer para 2023 ser bom, hein? Olha, eu estava vendo até a carta do Papa Francisco no site da CNBB e me chamou muita atenção porque era o que eu estava pensando. Eu falei, eu não acredito que eu estou pensando a mesma coisa. Que é justamente, ele falou, não existe salvação sozinho. Foi a fala do Papa e eu achei muito interessante essa fala. Quer dizer, a salvação, ela vem através do senso de comunidade. Então, ele fala muito da ideia de união para 2023. E eu acredito nisso, na ideia da empatia, na ideia do desenvolver principalmente a autocrítica, porque a gente tem uma tendência a sempre dizer que o problema é do outro, nunca olhar para si mesmo, né? Eu até estava brincando com ele aqui no intervalo, né? A terapia tem que estar em dia. Não, mas é porque você tem que construir esse sentimento de autocrítica para perceber também até onde eu sou responsável por aquilo que eu me queixo. E até onde eu posso, ou então as pessoas têm essa tendência a jogar a responsabilidade no outro. E isso acaba dificultando muito a convivência. Então, seria um trabalho interno e um trabalho externo com a comunidade, para a compreensão dos indivíduos, dentro das famílias, dentro dos ambientes de trabalho, dentro desses espaços tão competitivos que a gente tem hoje. Perfeito. E para isso, eu acho que tem que ter decisões. Escolhas e decisões, né? As pessoas, elas falam muito na clínica assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria de ser assim. Então decida, né? Decida. Se você quer, como eu acho que é algo maravilhoso conviver em comunidade, eu não saio da minha comunidade, estou sempre ajudando lá, mas eu tive que decidir.
isso daqui eu vou fazer, mesmo que na hora eu não queira, eu vou fazer isso daqui. Não interessa. Que se tem algo lá, algo cá, uma festa, eu vou fazer. A academia, por exemplo, fazer a terapia. Tem hora que a gente não quer ir na terapia, eu entendo, né? Mas eu decidi por fazer. Tomar uma decisão. Olha, eu encerrei a missa da noite do Natal dizendo assim para as pessoas: assumam o compromisso de fazer o bem. Exato. Haja o que houver. E se recuse fazer o mal, haja o que houver. E eu martelei isso. Martelei. Por quê? Porque eu penso que esse processo de decisão é a única coisa que a gente tem como arma, que é só nossa. É o livre-arbítrio. E que nesse caso, nem Deus interfere e nem o diabo interfere. Não tem jeito. É o livre-arbítrio do ser humano. Então, se a gente realmente deseja um 2023 bacana, a gente vai ter que decidir tornar 2023 bacana. E tomando realmente, as decisões que tem que tomar. assumindo a responsabilidade disso. Tanto pelos erros, quanto pelas consequências e pelas decisões que a gente toma ao longo do tempo, ao longo da vida, como que nós vamos trabalhar isso daqui por diante, como eu vou tratar as pessoas. Eu achei muito interessante essa ideia do faça o bem e se recuse a fazer o mal, porque eu vejo muita gente assim, postando versículo bíblico, lendo o evangelho, pregando inclusive, mas não vivendo isso. Não dá O bom mais- dia, né? O mais engraçado, Não vivendo isso. O evangelho foi feito para ser vivido, não para ser lido. É a pessoa que posta um versículo bíblico sobre o amor, a compreensão, a compaixão. e etc. Aí embaixo, num comentário qualquer, um infeliz lá qualquer escreveu assim, babaca. Por exemplo, só escreveu assim, babaca. O camarada que publicou o versículo bíblico vem e detona com a pessoa que escreveu babaca. Aí eu digo, como é que é isso, gente? Eu acho tão interessante a ideia, né, de todo mundo esquece de oferecer outra face. E se eu... Hipocrisia, A né? hipocrisia. Se eu coloquei aquele versículo bíblico lá, porque eu acredito que aquele amor, aquela compaixão, etc., é muito legal, eu teria que dizer para o babaca, poxa vida, me fala melhor sobre isso. Né? Porque você também não sabe o que está acontecendo com Eu estou ele sendo para ele muito chegar nesse babaca ponto. mesmo. Como é que é? Me ajuda a entender minha babaquice. Sim. Porque eu não estou entendendo. E talvez eu seja mesmo. Quer dizer, mas o babaca estava com razão. Tava, no final das No contas final ele das estava, contas, ele porque estava com talvez razão. ele tivesse... Porque na hora que o outro respondeu, ele realmente fez a maior babaquice talvez que ele podia ter feito. Ele expôs a hipocrisia da própria pessoa. Porque às vezes você recebe, né, um monte de corrente, nossa, a gente recebe muito, né, usam muito a Nossa Senhora, usam muito a imagem, todos os dias na internet, em corrente, passa-se, e a pessoa, ela manda tudo isso para todo mundo, mas ela não vivencia de verdade aquilo. Você passa por ela, não dá bom dia. Não te dá bom dia, não dá bom dia para o porteiro, não dá bom dia para as pessoas que trabalham no prédio que ela mora, no lugar onde ela reside. O nosso público do Coração Restaurado, eu acho que da TV Aparecida como um todo, mas especialmente do Coração Restaurado, é um público idoso. Pra você ter uma ideia, nas minhas redes sociais, 88% das minhas redes sociais tem acima de 60 anos. 88%. E isso, o pessoal de produção que trabalha lá também percebe isso nas redes do próprio Coração Restaurado. E como é que a gente vai ajudar, ou como é que a gente vai compartilhar uma possibilidade desses idosos
viverem um ano 2023 assim melhor? Tem-se uma tendência no senso comum a acreditar que o idoso não muda. Ele é assim mesmo, o idoso, você vai ficando velho, você vai ficando teimoso. Isso é tudo uma fala do senso comum. Cientificamente, você não tem embasamento nenhum para isso. Na verdade, o cérebro da gente é plástico e ele se altera, o psicólogo pode falar melhor do que eu, mas isso é neurociência mesmo, ele se altera de acordo com os estímulos que recebe e as áreas do cérebro que são ativadas a partir das escolhas que ele faz. Então, não existe essa de, o idoso não muda. Isso não é verdade. Se houver a vontade, se houver a decisão, o idoso ele é capaz de se transformar, de se restaurar tanto quanto o jovem. Então não existe essa coisa inflexível quando se fala do idoso. Eu acho que os idosos precisam ser estudados com mais afinco pela ciência. Com mais compreensão assim pela ciência, porque a tendência é olhar o idoso como senso comum e muitas vezes o jovem a desrespeitar o idoso, pensar ele é assim mesmo, quer dizer, tratar o avô, a avó como café com leite, como se não fosse um ser humano adulto capaz de pensar. Eu vou entrar na velhice daqui a 4 meses. 4 meses? 4 meses? Dia 5 de abril de 2023, eu vou mandar fazer no dia 6 logo. O cartão de idoso. Sim. Minha mãe fez isso. Não faço com orgulho imenso, mas eu estou me preparando para isso já faz 2 anos. Por quê? Porque eu não quero deixar de viver a melhor idade como uma idade boa. Eu não quero que essa chamada melhor idade seja uma mentira. Eu quero viver bem. E para eu viver bem, eu preciso conhecer, por exemplo, os meus limites. Ou seja, eu não tenho a mesma respiração, eu não tenho a mesma mobilidade, eu não tenho a mesma elasticidade, eu não tenho uma série de coisas. Uma série de coisas que você é capaz de fazer. Lógico. E de produzir. Por isso que, quando você se prepara, você diz, eu não tenho isso. E eu tenho o quê? Sim. Você potencializa o que você tem. Exatamente. Eu tenho uma série de... Por exemplo, consciência. Eu tenho muito mais paciência hoje do que eu tinha antes. Muito mais paciência. Eu tenho muito mais atenção hoje do que eu tinha antes. Então, são coisas que eu acho que a gente, para 2023, precisa potencializar. Pode jogar ao seu favor, né? Eu acho que a síntese do que a gente está conversando aqui é parar de viver uma vida virtual para uma vida existencial. O público que está nos ouvindo agora, seja idosos, que é a maioria, ou jovem, ele tem que conectar esse programa a uma outra coisa na vida existencial dessa pessoa. A meta ela tem que ser conectada. Né? Quando você vai fazer uma caminhada, você pensa assim, eu vou até aquele poste. Aí depois você pensa, eu vou até aquele outro. Aí você vai conectando metas. Então, eu estou aqui, estou vendo esse programa, estou tomando a decisão de viver um 2023 melhor. Como é que eu posso conectar isso agora a um próximo passo? Né? Você perguntou como fazer para esse público. Isso exige sair da zona de conforto. Então, agora eu vou começar a fazer tal coisa. Fiz tal coisa, agora é o meu próximo passo. Vai conectando. Você vai pegando metas menores até você chegar a um objetivo maior. Exatamente, porque quando a gente fica no virtual, por exemplo aqui, as pessoas que estão nos vendo, tenho certeza que está inspirando elas. Mas se ficar só no virtual, não vai para a existência. Não desenvolve. Não vai pro dia a dia, pro cotidiano, para a vida real. Então conecta na sua vida, como algo que eu posso fazer na minha vida. Hoje eu vou ajudar alguém na rua. Hoje eu vou pegar aquele meu neto que é muito espoleta e vou dar mais atenção para ele. A minha nora, o meu vizinho, eu vou fazer uma boa ação. Como você falou, assumir ali, fazer o bem. Conecte na vida. É porque fazer o bem é um compromisso. Como a gente viver um ano bom de 2023 é com as tristezas que já estão instaladas em 2022. Por exemplo, os medos que a gente tem, as perdas que a gente teve, as doenças que a gente adquiriu e uma série de coisas que do dia 31 para o dia 1º, elas não vão desaparecer. Elas vão continuar
Como a gente vai poder viver esse 2023 com isso tudo vindo junto? Eu acho que a ajuda profissional é fundamental, né? Nós temos um psicólogo aqui para testar que a ajuda profissional ela é fundamental. Não tem como eu me isentar da ajuda profissional. A ajuda espiritual é fundamental também, assim como a ajuda profissional. Tá? A gente tem alguns momentos na vida que a gente precisa assumir que a gente precisa dar uma parada e que a gente vai precisar de uma ajuda externa. E saber pedir ajuda, né? Porque a gente vê esse isolamento, tornou também isso. O indivíduo acha que ele é autossuficiente, que ele dá conta de tudo sozinho. E não, eu não consigo dar conta de tudo sozinho. Eu vou precisar de rede de apoio, como todo mundo precisa. Ter uma grande rede de apoio e ser uma rede de apoio para outros. Acho que tem que haver essa troca. Isso. A dor, o sofrimento sempre vai existir na experiência humana, mas o que faz a gente ter outra proporção da dor é dar novos significados, novos sentidos. Né? O Viktor Frankl, citando ele novamente, que eu gosto muito dele, ele fala que quando nós temos uma dor e a gente dá um sentido, a gente para de sofrer. Porque o sofrimento é quando a gente tem uma dor sem significado, sem sentido. Você vê a dor, por exemplo, de Cristo. Tem um sentido. Toda missa a gente relembra essa dor, mas com um sentido. A gente louva, a gente agradece. Então, quando a gente dá um sentido, eu estou com essa doença, estou com essa dificuldade, mas como eu vou encarar? Como eu vou entender? Aí pode ser uma ajuda profissional, uma ajuda espiritual, chamar um padre para conversar. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio é fundamental. Exatamente, mas já para esquentar aí a cabecinha de todo mundo, como que eu posso dar um novo sentido para essa minha vida, esse meu sofrimento? Francisco, 2023 vai ser mais depressivo ou mais ansioso? Eu sou otimista. Eu sempre sou otimista. Eu nunca vou falar que vai ser pior. Então, eu acho que vai ser melhor. Tanto é que nós estamos aqui, é diferente. Quando é que a gente foi convidado, assim, numa virada de ano para falar sobre esses assuntos? Então, é verdade. Tá chegando nas pessoas, né? Mas eu queria até passar a bola para você dizer pra gente, né, que você... Eu tô bem otimista também, então... Sim. Bem você tá chegando na melhor idade, né? E você é uma referência aí pra gente. Como é que você vê? Como é que você olha essa questão do controle, da saúde mental das pessoas, da fé? Como é que é pra você? Eu acho que tem muita gente se reinventando, se preparando para viver melhor. Eu tenho alguns cuidados. O primeiro cuidado é com referência à ansiedade. Eu acho que ela tem crescido de uma maneira muito desproporcional e ela é, no momento que eu acho, o mais impeditivo da vida. Ou seja, aquilo que impede de você viver uma vida real. Porque a ansiedade lhe coloca num estado de doença que a realidade deixa de existir. Você antecipa uma hipótese. Uma hipótese, não é a realidade. É uma hipótese. E passa a viver o tempo presente em cima dessa hipótese como se ela fosse realidade. Isso eu tenho visto, me preocupa demais, como outrora já me preocupou muito a depressão. Hoje eu vejo a ansiedade como um dos grandes desafios. Um dos grandes males do século XXI. De 2023, a gente poder lidar com isso. Sim. Trazer a pessoa sempre para o real. O aqui sempre e agora. Sempre para o real. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a depressão não foi embora. Então você tem duas coisas tão na ponta, né? Embora não sejam antagônicas, em alguns muitas vezes casos elas se misturam e se obscurecem aí. A depressão não foi embora, então você tem um problema associado à ansiedade, à depressão, porque na ansiedade você vê que você não consegue, porque você não sai do lugar, você fica patinando, porque não é real, não é uma ilusão, é um looping, e aí você se deprime. Por conta disso. Eu vejo assim, como socióloga, eu imagino assim, se a gente tivesse alguns casos esparsos de ansiedade, eu ia imaginar isso como um problema psicológico, psiquiátrico.
Mas como a gente vê uma ansiedade generalizada e cada vez em índices maiores e maiores e maiores, eu começo a pensar já como um fenômeno social. Que tipo de sociedade a gente produziu, que tem produzido cada vez mais indivíduos ansiosos? Quer dizer, a ansiedade é algo que a gente criou, com o tipo de sociedade que nós desenvolvemos. E como isso também foi uma escolha humana, será que a gente não pode pegar outro caminho? Mas tem que pegar. Enquanto sociedade, não só enquanto indivíduo, não só enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade, enquanto coletividade, será que não existe um outro caminho a ser seguido? Tem. E é como a gente falou lá no início, a improdutividade. O Byung-Chul Han, que criou o livro Sociedade do Cansaço, ele fala exatamente isso que vocês estão falando, né? Ele fala que esse ser humano que criaram hoje é um ser humano hiperprodutivo que faz com que a gente retroceda a um estado animalesco, de animal. Porque o animal, ele tem que estar o tempo todo atento, porque pode vir uma fera a descarga de adrenalina altíssima, porque você tem que estar em estado de alerta, o corpo em estado de alerta. Diminuir os afazeres, diminuir as atividades é algo que ajuda a também diminuir a ansiedade. Bom, vamos agora, para não ficarmos ansiosos, né? Cada um de nós usar 1 minuto e meio. Sim. Para aí a ansiedade nos consumir nesse 1 minuto e meio, né? Para a gente poder deixar uma mensagem de ano novo para todo mundo que está assistindo a gente. Cada um veja, depois dessa conversa toda que a gente teve, ou no além dela, né? O que é que no 1 minuto e meio a gente pode dizer para quem está em casa? Olha, né, eu diria para quem está em casa, né, nesse momento, independente da idade, independente porque estamos todos inseridos nesse contexto, para que a pessoa repense, ela pare, ela olhe para a própria vida, ela passe a enxergar a própria vida, enxergar as outras pessoas, entender a importância que tem os minutos passados com os entes queridos, sejam os filhos, os netos, os amigos, a rede de apoio. Então, que ela consiga estar próxima das outras pessoas, entender que ela não tem o controle de tudo e fazer escolhas melhores daqui por diante. Pensar em que tipo de escolha eu quero e de que forma eu quero ver esse novo ano que vai entrar. Talvez eu acho que se a gente entra nesse novo ano de uma forma mais otimista, a tendência dele de ser um ano melhor do que foi 2022, ela é muito maior do que se eu já entro nesse novo ano com esse pesar, com esse pessimismo, com esse desânimo, né? Então vamos esperar o desenrolar das coisas, vamos ter fé em tempos melhores, em momentos diferentes, né? Então aproveitar o que a vida tem para nos dar e entender também que a gente não precisa ser produtivo 24 horas por dia, que a gente precisa de um tempo para si e um tempo para se conhecer. Perfeito. O seu 1 minuto e meio. Opa! Francisco. Para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Quando Deus estava fazendo cada um de nós, Ele colocou um elemento que é o elemento do desenvolvimento. Você não tem como negar esse elemento dentro de você. Então, a sua intuição, o seu coração, a sua alma, ela pulsa por algo a mais. Então, se você escutar esse algo a mais dentro de você, essa coisa que fala dentro de ti, e conectar na sua existência o desenvolvimento, a saúde, a cura, o milagre vem. Isso é um elemento que eu não estou nem dizendo só de espiritualidade, estou dizendo de psicologia mesmo. É algo que está dentro de nós. Então, ouça você mesmo e, claro, também se conecte com os seus irmãos, né? Mas conecte essa decisão, isso que você ouviu no seu coração, na vida. Faça. Só assim a melhora, a cura, a restauração vem para a sua vida. O nosso programa chama-se Coração Restaurado. Algumas pessoas chamam de Restaura Coração. Tem vários nomes que as pessoas dizem e falam. Mas eu gosto muito dessa realidade da restauração.
Por quê? Porque a restauração supõe que a gente aceite que a vida pode ser reorganizada, arrumada e não interrompida para começar de novo. Restaurar supõe que em algum momento algo se quebrou, né? Algo se danificou, algo está desbotado e precisa ser restaurado. E eu acho que a vida da gente é muito assim, porque a gente não tem o controle total sobre ela e ao mesmo tempo a gente está em contínuo movimento. Então é da natureza humana da gente a gente se machucar, se perder, se arranhar e etc. Então, no meu 1 minuto e meio, falta quanto tempo exatamente? 1 minuto, então? Eu já gastei meio, né? No meu 1 minuto, quero dizer a você que, por favor, nunca desista de restaurar o seu coração. Nunca. Por mais ferido, machucado, desiludido que esteja, tem sempre remédio, tem sempre um jeito, tem sempre uma maneira de restaurá-lo. Então nunca desista. Ao Francisco e à Renata, uma palavra bem simples: alegria e gratidão. Obrigado por vocês terem vindo me ajudar a fazer esse programa, porque, claro, se não fosse vocês, ninguém ia aguentar. Uma hora dessa, ninguém estava mais nem com a televisão ligada, escutando a pessoa falar sem parar, né? Então, vocês trouxeram essa gostosura para o nosso programa. Obrigado por tudo. Muito obrigada pelo convite. Foi muito importante estar aqui e é muito importante falar sobre isso. Eu sempre quis, na verdade, essa oportunidade de falar sobre isso, porque é algo que eu falo muito. É um assunto que eu falo muito. Obrigado pelo convite. Eu vou trocar de roupa, porque eu vou colocar uma túnica, a estola, e no próximo bloco eu quero convidar você ali ao altar de Nossa Senhora de Santa Cabeça para poder rezar por você e com você e assim a gente encerrar bem esse ano 2022, começar bem o ano 2023. Só 2 minutinhos e eu já volto. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado, nesse especial de final de ano, onde aqui no Santuário de Santa Cabeça estamos fazendo acontecer esse programa. Durante esse ano todo, muitas vezes, eu estive aqui nesse altar, deixando ali os nomes das pessoas por quem nós do programa Coração Restaurado nos comprometemos a rezar. Mas olha que legal, mais do que eu falar sobre isso, a gente tem como ver e ouvir aquilo que as pessoas experimentaram ao longo desse ano no Coração Restaurado. Por isso, nós preparamos uma série de pequenos vídeos com os testemunhos concretos dessas pessoas, dizendo de que modo o programa Coração Restaurado ajudou a vida delas a se tornar uma vida melhor nesse ano 2022. Vamos ver alguns desses vídeos? Vamos lá. Boa noite, Padre Pedro. O Coração Restaurado me ajudou em vários sentidos. Quando o Senhor sempre dizia que a gente tem que se arrumar para si, não para os outros. Sempre pela manhã pegar um solzinho, sair com uma roupa bem colorida e não ouvir muito o que os outros falam sobre a gente. Quando o Senhor fala sobre as pedras que a gente recebe para não devolver e sim colocar no lixo. E eu peço também a oração do meu esposo, que Nossa Senhora possa curar ele. Boa noite, um abraço, feliz ano novo para o Senhor e toda a equipe da TV Aparecida.
Boa noite, Padre Pedro, sua bênção. Aqui é a Mary Bueno, da cidade de Descalvado, São Paulo. E eu estou aqui para relatar um pouquinho da minha experiência com o programa Coração Restaurado. Em março, eu conheci o programa Coração Restaurado e foi um momento que eu mais precisava sentir o amor de Deus para comigo, porque eu estava passando por um momento de muita crise, de angústia, tristeza muito grande, um medo muito grande por conta da pandemia, por conta de toda a situação que a gente passou. E eu estava assim, sem chão. Eu sabia que Deus me amava, eu sabia que Deus estava comigo, que Deus é maior que tudo, que toda a situação, mas eu precisava sentir Deus perto de mim, falando comigo. E através do seu programa, através das suas palavras, eu consegui sentir Deus comigo, através do programa Coração Restaurado. Então eu agradeço muito ao Senhor, ao seu sacerdócio. O seu sacerdócio é uma bênção de Deus na minha vida. O Senhor não tem noção de quantas pessoas são ajudadas, assim como eu fui, através do programa Coração Restaurado. Agradeço a todos da equipe, todos do programa. E esse programa é uma bênção de Deus na nossa vida. Amo vocês. Boa noite, Padre Pedro. Meu nome é Sandra. Sou da cidade de Presidente Prudente, aqui do estado de São Paulo. E como o programa Coração Restaurado me ajudou a restaurar o meu coração. Eu já estou naquela fase que o senhor diz da melhor idade. E eu entro agora já, no mês de março, eu já completo meus 63 anos. E durante 40 anos eu trabalhei na área da saúde e dediquei a minha vida à minha família. Aí chegou uma hora que eu fiquei pensando na situação em que eu estava vivendo e me perguntando sempre: será que você fez a coisa certa? E aí que entra o Coração Restaurado. Durante os seus atendimentos, vamos chamar assim, do programa, se a gente tiver um coração aberto, a gente aproveita tudo. E foi aí que eu comecei a perceber que eu não deixei de viver nada, que eu vivi sim a minha vida. Eu quero deixar um abraço muito grande para o senhor, para toda a equipe. O meu coração está restaurado, mas nunca a gente pode descuidar dele. Muito obrigada. Desejo a vocês da TV Aparecida, aos padres missionários, um ano novo de muita luz e de muita paz. Obrigada por tudo. Viu que legal? Como o coração da gente sempre pode se encher de esperança. Ter o coração restaurado não é uma coisa difícil. Basta a gente ter confiança, esperança e fé. Muitas vezes, os grandes milagres que aconteceram ao longo da trajetória de Cristo aqui na Terra, quando Ele pôde realizar um milagre na vida de alguém, isso aconteceu com uma frase que Ele sempre utilizou: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então eu quero transformar esses últimos minutos do nosso programa Coração Restaurado, o último programa de 2023, numa oportunidade de fé.
numa oportunidade de esperança, numa oportunidade de milagres. Nós estamos diante do altar de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Por este altar aqui, milhares e milhares de pessoas já passaram. Sabe, essas cabeças que estão aí, isto aqui fica cheio durante o dia, vai chegando, nós vamos levando para a Sala das Promessas, porque um número enorme de pessoas vem aqui para poder trazer uma dessas cabeças, e nessas cabeças eles escrevem aquela graça que eles desejam alcançar, ou escrevem a gratidão por aquela graça já alcançada. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu desejo do fundo da minha alma apresentar você a Nossa Senhora de Santa Cabeça. Daqui, desse lugar aonde a nossa vida acontece e se faz, eu peço a Deus e Nossa Senhora que você encontre esperança e paz. Que você hoje receba de Nossa Senhora aquela graça que você necessita. Você está precisando de uma graça? Você precisa que uma graça alcance alguém importante da sua família? Porque às vezes a gente não quer a graça nem para a gente. A gente quer a graça para alguém que a gente gosta e que a gente ama tanto. Então agora, vamos pedir esta graça a Nossa Senhora. Vamos pedir que Nossa Senhora intervenha junto ao seu Filho Jesus, para que seja o que for que você necessite, você possa alcançar. Então, vamos rezar junto. Venha aqui comigo e vamos apresentar a Nossa Senhora aqui o seu pedido, a sua prece, a sua graça. Querida Nossa Senhora de Santa Cabeça, eu te apresento com muita esperança e com muita fé cada um desses meus irmãos que estão em casa e que participam sempre do nosso programa. Eles têm esperança, elas têm fé. Então, por favor, Nossa Senhora, nesse momento, escute a voz que esse meu irmão, que essa minha irmã está lhe falando, lhe dizendo. Nossa Senhora, são tantas pessoas que ao longo desse ano compartilhou com a gente no programa de suas dores. Então hoje eu quero te apresentar, Maria Santíssima, todas aquelas pessoas que perderam um ente querido e que estão tão sofridos por dentro, tão sofrido, que nem sabe como continuar vivendo. Nossa Senhora, a Senhora viveu a experiência ao pé da cruz. A Senhora sabe o quanto é doloroso perder uma pessoa que a gente ama. Porque a Senhora viu o seu Filho Jesus pendendo na cruz. A Senhora teve ali nos seus braços o seu menino Deus morto. A Senhora sabe da dor. A Senhora sabe da saudade. A Senhora sabe de como é difícil viver esse momento. Então, por favor, Maria Santíssima, olha de verdade para o meu irmão, a minha irmã, que nesta hora está te suplicando e está te pedindo,
Nossa Senhora, eu não sei como viver essa dor. Eu não sei como viver esse momento. Está difícil demais. Meu irmão, minha irmã, tenha confiança e fé. Apresente para Nossa Senhora sua dor do jeito que ela está. Olha, não se culpe por nada, não minimize nada, apenas diga, olha, Nossa Senhora, o que eu estou sentindo é isso. Diz com todas as palavras. Não importa que tenha na sua voz revolta, medo, não interessa. Você é filho, é filha e Nossa Senhora é sua mãe. Ela saberá lhe entender, lhe compreender, lhe acolher. Então, olha para ela agora e apresente a ela sua dor, sua desilusão, sua perda, seu medo, seu temor. Apresente-se a ela, para que ela verdadeiramente possa atuar sobre a sua vida. Nossa Senhora querida, Mãe de todos aqueles que padecem, Consoladora dos aflitos, Senhora nossa, nós te suplicamos que hoje a Senhora possa tomar nos seus braços todos esses nossos irmãos e irmãs e possa restaurar os seus corações. O nosso programa, ele existe para restaurar os corações. E restaurar é algo que às vezes a gente pode até ajudar, mas muitas vezes só Deus é quem pode realmente realizar o trabalho da restauração. Às vezes a gente é só um pequeno instrumento de Deus, mas quem realmente restaura é Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero nesta hora pedir a Deus de que Ele, sendo o restaurador dos nossos corações, Ele possa também restaurar o seu. Abra o seu coração e deixe que o divino restaurador possa atuar aí dentro de você e fazer acontecer o que tem que acontecer. Este é um momento muito importante. E como muitas vezes no Coração Restaurado, aliás, todas as vezes e em todos os programas nós fizemos, então eu também quero fazer agora o que a gente sempre fez, que é chamar o nosso querido arcebispo para poder nos abençoar e fazer a sua oração para conosco, completando esse programa e este dia. Vamos acompanhar. Queridos irmãos e irmãs, convido a todos a rezarmos. Se você puder fechar os seus olhos, colocar as suas mãos no coração, pode lhe ajudar. Tome a posição que mais lhe convém. E inicio então a oração. Pai amado, sinto que no meu coração estou sentindo a necessidade de purificação. Dá-me a pureza da água. Lava-me com a água do batismo e com a água que correu do teu coração transpassado. Pai, estou vivendo muita tristeza e medo. Dá-me a graça da alegria dos pássaros. Pai,
Estou num mundo de muita insegurança. Dai-me a firmeza das montanhas. Pai, eu estou vivendo uma vida muito superficial. Dai-me as profundezas do mar. Pai, estou muito agitado, muito agitada. Dá-me o silêncio das florestas. Pai, eu só vejo o que é negativo. Ensina-me a ver a beleza das flores. Pai, eu me irrito tanto. Dá-me a mansidão dos cordeiros. Pai, eu já não olho mais nem para a natureza. Dá-me a sabedoria da natureza, do mundo que tu criastes. Pai, eu vivo em tanta discórdia e desunião. Dai-me a harmonia das estrelas. Pai, eu gostaria de ser melhor, uma pessoa mais positiva. Dai-me a simpatia das flores. Pai, preciso de profundidade. Dai-me a profundidade dos abismos. Pai, ensina-me a te louvar sem me cansar, com os louvores de todas as tuas criaturas. E assim abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Orlando. Muito obrigado. E esse obrigado não é só do programa de hoje. Esse obrigado é do programa desse ano todo, de 2022. As tantas vezes que o Senhor nos trouxe sua palavra de consolo, de conforto, de ânimo. As tantas vezes que você nos trouxe o remédio. As tantas vezes que o Senhor nos abençoou. Muito obrigado. E que o Senhor receba, nesse finalzinho de ano, a recompensa por todas as bênçãos que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado. E a você, meu irmão e minha irmã, que durante todo esse ano de 2022 acompanhou o Coração Restaurado. A você, muito obrigado. Olha, muito, muito, muito obrigado. Você que telefonou, você que mandou o WhatsApp, você que escreveu, você que nos visitou, você que torceu por nós, mas sobretudo você que rezou conosco, por nós e por aquelas tantas pessoas que entraram em contato conosco. A você, gratidão. Muito obrigado de todo o coração. Gratidão também para esse mundão de gente que trabalha aqui na TV Aparecida e que faz o programa Coração Restaurado acontecer. Os de sempre, que sempre estão no estúdio lá, fazendo o programa com a gente. Os de hoje, que são a nossa equipe de externa, de jornalismo especialmente, que veio fazer essa caridade para a gente, para gravar aqui o nosso programa, né? Porque a gente está fora do estúdio, estamos em Cachoeira Paulista. Então a vocês também, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe a direção da TV Aparecida. Que Deus abençoe o Santuário Nacional. Todo esse esforço, este apoio financeiro, inclusive, que faz com que o nosso programa vá ao ar. Sobretudo, gratidão a você que é da família dos devotos. Meu Deus do céu, o que seria de nós se não fosse você? A gente não poderia nunca levar adiante um programa como esse. A gente não teria como dar a tantas pessoas a oportunidade delas rezarem o terço com a gente, participar de uma missa com a gente, fazer um programa como esse acontecer. Então, a você, que é da família dos devotos, gratidão, gratidão, muito obrigado
Você não sabe o quanto você é importante para nós todos aqui. Do meu coração para o seu coração, gratidão, tá bom? E assim a gente se despede de 2022. Mas a gente se despede feliz, porque foi um ano muito bacana, foi um ano muito legal. Para nós da TV Aparecida, lá em Aparecida, para nós aqui no Santuário Santa Cabeça, para o Santuário Nacional de Aparecida, e espero que para você aí na sua casa, para todos nós, um feliz e abençoado 2023. Nós não teremos nem férias, né, diretor? Nós vamos embarcando aí até quando Deus quiser. Então, na sexta-feira que vem, a gente tem programa normalmente. E por falar em ano novo que vai chegar, eu espero que a gente chegue em 2023 com os 30 mil inscritos no nosso Instagram. Tá pertinho, tá ali, tá quase lá. Vai lá, faz parte dessa nossa rede para que em 2023 a gente possa ainda mais vivermos conectados. Uma bênção especial para você nesse finalzinho de ano, para você começar bem o ano que vem. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o ano que vem. Tchau.